A gente vai começar com o assunto diplomático. O embaixador do Brasil na Argentina. Aliás, antes até de falar a notícia em si, todo país, eu sei que é óbvio, mas sempre é importante reiterar, todo país tem um representante do seu país em outro país. Às vezes não em todos, né? Mas nos mais importantes, na grande maioria. Então o Brasil tem embaixadores na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai e tudo mais. A embaixada de um país no outro país é um quadradinho do Brasil dentro da Argentina, dentro do Chile, dentro do Uruguai. Estou citando aqui os nossos irmãos latinos, mas no mundo inteiro é assim. Quando ocorre um movimento de, chame o embaixador para a gente conversar, isso é bem significativo. O embaixador do Brasil na Argentina já está no Brasil e deve se encontrar com o ministro das Relações Exteriores nos próximos dias para falar sobre as declarações de Javier Milei e tudo aquilo que aconteceu no fim de semana. Vamos então já ao vivo até Brasília para a gente compreender o que sobre as falas de Milei em relação a Lula deve aparecer nessa conversa, o que sobre, né, Pedro Moreira, o que Milei falou sobre Alexandre de Moraes, falou de um jeito ali jocoso, e aí Edson Fachin, presidente do Supremo, saiu em defesa. Nos explique o que deve acontecer exatamente daqui para frente. Pedro, bom dia. Oi, Elisa, ótimo dia para você também, ótimo começo de semana para quem está com a gente. É como você disse, quando o Brasil chama de volta o seu próprio embaixador, ele está demonstrando para o país anfitrião que está insatisfeito, né? É um gesto de desagravo na diplomacia. E foi isso que o Brasil fez com o nosso embaixador, que é o chefe da Embaixada Brasileira em Buenos Aires. O embaixador Júlio Bitelli foi chamado de volta a Brasília. Nós apuramos que ele já está aqui na capital federal e já conversou com o ministro Mauro Vieira por telefone. Nesses casos, é de praxe que o embaixador se encontre pessoalmente com o ministro das Relações Exteriores. Isso só não vai acontecer nem hoje nem amanhã por uma questão de agenda, Elisa. Hoje, você vai abordar isso ao longo do jornal ainda, que eu sei, acontece a visita oficial do presidente da Coreia do Sul aqui em Brasília, então o dia está tomado de programações referentes a essa visita e o ministro Mauro Vieira participa. E à noite o ministro parte para Lima, capital do Peru, porque lá ele vai participar, vai representar o Brasil na posse da Keiko Fujimori, a nova presidente, a presidente eleita do Peru. Então, portanto, o encontro pessoalmente, né, entre Mauro Vieira e o embaixador do Brasil na Argentina deve acontecer a partir de quarta-feira. Eu apurei que os dois são muito próximos, né, dentro da estrutura diplomática brasileira, tem uma intimidade, né? Então eles devem se encontrar até mais de uma vez, né? Não apenas nesse despacho que é previsto nesses casos de convocação de embaixadores do Brasil. O mais importante nesse caso é realmente o fato dele ter sido chamado de volta, o que demonstra que o governo brasileiro está insatisfeito com o governo da Argentina. Além disso, Elisa, num outro gesto também de bastante desagravo, o ministro Mauro Vieira convocou nesse domingo o embaixador da Argentina aqui no Brasil, o embaixador, né, o chefe da embaixada da Argentina aqui em Brasília, o embaixador Daniel Raimondi, esteve com o ministro Mauro Vieira no final da tarde. E depois desse encontro, o Itamaraty divulgou uma nota oficial bastante dura, falando que o embaixador argentino foi chamado para conversar para que o Brasil, de acordo com a nota, pudesse transmitir a repulsa do governo brasileiro aos impropérios emitidos pelo presidente Javier Milei durante a visita dele a São Paulo. Essa nota fala ainda que não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, profira agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições, ao judiciário e ao povo brasileiro. E a nota afirma ainda que é especialmente infamante, especialmente lamentável que esse episódio infamante envolva o presidente de um país com o qual o Brasil mantém relações há mais de 203 anos e lembra também que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Toda essa reação por parte do governo brasileiro vem em resposta à participação do presidente argentino Javier Milei na Convenção Nacional do PL no último sábado. Javier Milei veio em uma viagem particular, né, não era uma visita oficial, por isso ele não se encontrou com o presidente Lula, por exemplo. Esteve no lançamento da campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República pelo PL. Na convenção, ele fez um discurso de cerca de 30 minutos, no qual
fez até ofensas pessoais ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Sobre o presidente Lula, ele se referiu ao presidente como presidiário e disse que fez referência a uma tentativa de um país estrangeiro de interferir na eleição argentina de forma a tentar favorecer a esquerda argentina. Sobre o ministro Alexandre de Moraes, Javier Milei reclamou pelo fato de o ministro não ter autorizado a visita dele, Milei, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o ex-presidente está em prisão domiciliar e cabe ao ministro Moraes autorizar esse tipo de visita. E aí, ao falar sobre o ministro Moraes, Javier Milei usou a seguinte expressão, abre aspas, lixo careca, fecha aspas. Ele também pediu votos, né, para Flávio Bolsonaro, para o senador Flávio Bolsonaro, e disse que espera que o presidente Lula seja punido, pague pelas suas políticas econômicas com uma derrota nas urnas em outubro. Ou seja, né, se manifestou claramente sobre todo o cenário político brasileiro em favor do senador Flávio Bolsonaro. Além dessas reações do governo brasileiro por parte do Itamaraty, né, chamando o embaixador brasileiro de volta a Brasília, convocando o embaixador argentino para expressar para ele o desagravo brasileiro, a gente também teve reações dentro do PT, o partido do presidente Lula. O deputado federal Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, que é o vice-líder do governo na Câmara, ele acionou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que é também o procurador-geral eleitoral. O deputado Lindenberg Farias pediu que Gonet investigue uma possível violação do Código Eleitoral, que, nos argumentos de Lindenberg, proíbem estrangeiros de participar de atividades partidárias aqui no Brasil. A gente também teve outras notas de desagravo, por exemplo, do presidente do PT, Edinho Silva, também criticando as falas de Javier Milei, Elisa. Então a gente segue acompanhando esses desdobramentos, né, por parte do governo brasileiro e também por parte de outras lideranças políticas aqui em Brasília. Elisa. Estamos aqui, hein, conectados e conectadas com tudo isso, acompanhando como é que vai ser essa caminhada, de que maneira, se é que vai ocorrer algo nessa nossa relação diplomática com a Argentina. E aí, a título de curiosidade, o Pedro Moreira citou pra gente, em Brasília, que o embaixador da Argentina também foi chamado, né? Tá aqui aparecendo Brasília. Se você não conhece, Brasília tem uma parada incrível. O plano piloto, que eles chamam, é um avião. Apesar de que tem gente que fala que é uma libélula. Tem ali há divergências. Vocês estão vendo aqui, é um avião. Tem a asa norte, a asa sul e o corpo aqui do avião. Que aliás, Theo Cury está à distância aqui espiando e conhece bem, né? 8 anos de Brasília, Theo? 9 anos. 9? Ainda mais. 9 anos morando em Brasília. Aqui em Brasília é cheio de embaixadas. E essa embaixada da Argentina, assim como as outras, ficam aqui em Brasília, exatamente aqui. Então, a gente está falando de uma movimentação que diz respeito tanto à nossa embaixada do Brasil na Argentina e à embaixada dos argentinos aqui no Brasil. E como é que vão ser essas conversas? De que maneira vai ser este tom de Mauro Vieira? Porque uma questão é a questão diplomática, que é importante separar. Mas como é que separa a diplomacia da política? Ainda mais de um ministro, um chanceler, que foi indicado por Lula. Isso é separado? Como é que essa andança, né, da diplomacia se configura neste momento?